Olá, turma! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema da aula anterior, que estávamos falando sobre gestação e agora vamos dar continuidade nesse processo. Avançamos muito na aula anterior, falamos sobre como se dá a gravidez, né? Que é necessário que seja através de uma relação sexual, a liberação do espermatozoide, o encontro com o óvulo. Então é importante que essa mulher esteja, né, no período fértil. Além disso, a gente falou sobre o encontro, sobre a fecundação, a transformação em zigoto, o retorno desse zigoto e a transformação celular. E falamos da anidação, né? Então a gente foi resumindo na anidação, no surgimento da placenta. Então é daí que a gente vai dar continuidade nessa aula de hoje, tá ok? Nessa aula a gente vai abordar muito a formação dos anexos embrionários e a gente vai começar falando sobre a placenta, tá? É importante que vocês compreendam tudo isso e essa imagem traz muito bem esse conceito, tá? Então, vou colocar aqui o cursor para que vocês entendam. Esse canal aqui seria o canal vaginal, tá? Esse é o canal vaginal. Aqui nós temos cérvix, que é o colo que a gente chama de colo do útero, tá ok? Então, aqui o que é que nós temos? O útero, né, em formato de pera e já em tamanho aumentado, certo? Porque nós já temos aqui um bebê em fase avançada. O que é que nós podemos ver? A parede uterina, o que a gente chama aqui nessa parte interna de endométrio. Aqui vocês conseguem observar o cordão umbilical, a cavidade uterina, tá? A placenta, os amínios ou córons, que é o quê? O nome que a gente dá para o conhecido como saco gestacional, tá? Então, eles têm duas membranas bem fininhas, tá? Amínios e córons. Então, essas duas membranas, na próxima aula eu tenho um material educativo, eu vou estar mostrando para vocês esse material, a placenta, tá? Mas é importante que a gente ande um pouco nesse conteúdo. E aqui nós temos o cordão umbilical. Então, vamos começar falando dessa placenta. A placenta e os anexos, né? Então, cada imagem dessa a gente consegue ver. Essa tá com o bebê dentro, essa tá sem, mas dá pra gente observar bem direitinho de que forma seria aqui, né? Então, nós temos, ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas pensam que a placenta, ela envolve o bebê, que o bebê fica dentro da placenta. Não é isso, gente. A placenta, ela tem a parte materna e a face materna e a face fetal. Ela tem contato com a mãe e com o bebê, mas não é ela que envolve o bebê. O bebê não fica dentro da placenta, não. Ele fica dentro do saco gestacional, certo? Amínion e córion, ok? Então, quando que a placenta tem origem? Aproximadamente tem origem no segundo mês de gestação. Ela é formada por tecido do útero e do embrião, tá? Naquela divisão celular do zigoto, é onde se forma embrião e placenta, mas ela tem a parte materna e a parte fetal. Esse feto, ele está ligado à placenta pelo cordão umbilical, que representa, né, e ele é formado por duas artérias e uma veia. Como que é feita essa comunicação? A comunicação entre o bebê e o organismo da mãe é feita pelo cordão umbilical, né? Tá? E ele é responsável por troca de sangue da mãe por sangue do filho. Então, o cordão umbilical é o que nutre esse feto. As artérias, elas vão fazer o quê? As artérias vão levar o sangue venoso, tá? Para o feto, né? Para a placenta, onde serão eliminados. E na placenta também ocorre um outro fenômeno, que é o que a gente chama de captura do gás, né, oxigênio e nutrientes desse sangue. Então, ele vai capturar esse gás, oxigênio e nutrientes da mãe, né, e eles vão sendo repassados para o feto por onde? Pelo cordão umbilical. Então, não tem como, entendam que não tem como eu falar da placenta sem o cordão umbilical, porque são interligados e um precisa do outro para estar fazendo o seu trabalho, certo? Então,
a placenta não envolve o bebê não fica dentro da placenta, ela tem a parte materna e a parte fetal, ele tem ali, e o que liga e nutre é através do cordão umbilical, então por isso que a gente chama de anexos, tá? E aí nós temos aqui a imagem, né, explicativa do que ilustrativa do que eu estava explicando para vocês. Então aqui nós vamos ter, ó, o cordão umbilical, certo? Aqui nós temos essa placenta, tá? E aqui nós teríamos, se tivéssemos continuidade dessa imagem, o nosso bebê, né? O nosso feto. Para compreender, gente, o processo gestacional, a gente precisa entender que a gestação ela se dá em 2 períodos, tá? Então, a gente começa pelo período embrionário. Então, nós temos o período embrionário e o período fetal. Professora, como que eu vou identificar isso? Como que eu vou saber quando que deixa de ser embrião para ser feto? Vocês sabiam que tem muitas mulheres grávidas que se incomodam na gente falar sobre o seu embrião, o seu feto, porque acham palavras grosseiras. Mas é porque existe um momento em que ele é considerado um embrião, é considerado um feto, tá? Então, quando a gente vai falar com os nossos pacientes, a gente não precisa utilizar também termos técnicos, a gente pode falar o seu bebê, mas é importante que a gente, como profissional da área da saúde, compreenda todas essas fases, tá? Então, ali, a mulher está grávida de 5 semanas, eu tenho um feto ou um embrião? Tenho um embrião. 6 semanas, e olha só para vocês verem como se dá essa evolução intrauterina, ó, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas estão dentro do período embrionário. E o período fetal, ele se inicia a partir da 9ª semana. Então, voltando aqui, do início da gestação até a 8ª semana, nós estamos no período embrionário, tá? Já da 9ª semana até o final dessa gestação, nós temos o período fetal. E aí nós podemos aqui acompanhar também essa evolução. Essa é uma importante informação que vocês precisam ter e gravar. Quando é a transição do período embrionário para o período fetal, tá, gente? A partir da 9ª semana. Olha só, bebê com 25 semanas, 30 semanas, 36 semanas, vocês observem que cada vez esse bebê vai ter menos espaço dentro da barriga da mãe. Então, no final da gestação, os chutes que o bebê tinha ali bem frequentes com a mãe, ele pode até dar uma reduzida. Isso não significa que seja algum retardo do bebê, porque ele realmente fica sem espaço para se movimentar, tá? O que eu vou pedir para vocês? Depois dessa explicação, que foi uma continuidade do que a gente já estava falando na aula anterior, nós vamos unir a nossa criatividade com o conteúdo da aula, tá? Então, a atividade da aula de hoje é que vocês utilizem o material que vocês têm em casa, tá? Compreendendo a realidade de cada um. Então, quem tiver uma cartolina, quem tiver um papel A4, ou quem tiver simplesmente um papel do seu caderno, tá? Nós vamos trabalhar o desenho desses anexos embrionários. Por quê, gente? Professora, essa é uma atividade de ensino fundamental. Não, essa é uma atividade de fixação de conteúdo. Então, tudo que a gente está estudando, que a gente desenha, que a gente reescreve, a gente tem uma fixação melhor, tá? Na nossa memória. Então, vocês vão observar todo esse nosso conteúdo, vão pesquisar e vão fazer o desenho desses anexos embrionários para que vocês compreendam a formação disso e que vocês fixem isso na memória de vocês, tá? Então, postem no live, eu vou abrir o espaço para que vocês postem lá essa atividade, eu vou estar corrigindo e a gente vai estar fazendo discussão disso durante a aula, tá ok? Então, a gente fica por aqui, até mais, gente!